boa tarde, eu sou a Marcela Munhoz, esse é mais um Diálogo Diário. Hoje falando sobre um tema muitíssimo importante, a gente já está em novembro, e o que lembra novembro? Novembro azul. Outubro que passou, outubro rosa para falar sobre o câncer de mama nas mulheres, e agora o novembro para falar sobre o câncer de próstata. Câncer super agressivo às vezes, enfim, mas se detectado a tempo tem uma chance de cura muito grande. Para falar sobre ele, eu tenho alguns convidados aqui que daqui a pouco eu apresento. Antes de começar, quem estiver assistindo a gente aí, a gente vai sortear um par de ingressos para o cinema. Então é só seguir as regrinhas ali, curtir, marcar um amigo e compartilhar o programa para poder passar um fim de semana bacana aí no cinema também. Lazer é muito importante para todo mundo, certo? Nesse friozinho, né? Novembro, que deveria estar calor, tá frio, tá estranho. Bom, eu gosto de calor, espero que chegue logo o verão. Verão em dezembro, né? Mas que as temperaturas aumentem logo aí para poder sair na rua tranquilo. Então, voltando ao tema, eu vou passar alguns dados para vocês verem o quanto é essencial e importante falar sobre o assunto. Olha só, uma pesquisa recente da Sociedade Brasileira de Urologia aponta que 80% dos que vão aos médicos só dão um braço a torcer porque são influenciados. Os homens não vão aos médicos, gente. E isso tem que mudar, tá na hora. Às vezes é a esposa, às vezes a filha, às vezes a sogra, enfim, alguém que fala, vai no médico. E aí sim o homem vai, mas por conta própria é um pouquinho difícil, a gente vai falar sobre isso. O câncer de próstata é um dos que mais assusta o sexo masculino, mas se descobrir em fase inicial tem 90% de chance de cura. Olha a importância de você fazer os exames sempre, é muito importante. É o segundo tipo que mais mata homens no país, o primeiro mais letal é o de pulmão. E, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e no biênio, agora 2018-2019, serão 68 mil novos casos da doença no Brasil, o que equivale mais ou menos a 66 a cada 100 mil homens. E é responsável por cerca de 13 mil mortes por ano. E aí, concordam comigo que é um assunto que tem que se falar? Chega de tabu, né, gente? Chega de piadinha. Passamos dessa fase. Saúde é o mais importante. E para isso, eu tenho a honra de receber um dos grandes médicos aqui da região, super importante, é o Dr. Marcos Tobias. Vou agradecer primeiro a presença dele. Obrigado. Muito obrigada, é uma honra o senhor aqui, viu? É isso, um prazer é nosso. Vamos falar bastante sobre o assunto, né, doutor? Sim, aqui não tem tabu, não. Tentar esclarecer os pontos importantes. Isso mesmo. Olha, o Dr. Marcos, ele é formado em Ciências Médicas pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, é pioneiro na área de cirurgia laparoscópica no tratamento dos tumores urológicos do Brasil, é especialista em cirurgia robótica do país e chefe do setor de uro-oncologia e cirurgia robótica em urologia do Hospital Brasil. Além disso, ele arranja tempo para dar aula. Ele é professor na Faculdade de Medicina do ABC. Certo? Falei tudo? Tá perfeito. Então, e ele conseguiu um tempinho para estar aqui com a gente falando desse assunto, hein? Importante, acho que é importante. E aqui no estúdio hoje também, o Seri, nosso ilustrador. Ah lá, já está preparando uns desenhos ali, vai mostrar pra gente. Muito obrigada novamente, viu, Seri? Oi, doutor. Já vou começar a aprontar aqui, eu espero que o senhor não se vingue de mim depois. Olha lá, vamos ver. Vicenzo vai focar. Já é a visão do Seri, do Dr. Marcos. Procurei caprichar para não ter represálias depois. Aqui todo convidado que vem leva um desenho do Seri para casa, uma caricatura, para lembrar desse dia aqui, esse papo gostoso com a gente. Bom, doutor, vamos lá falar sobre o assunto. Antes disso, agradecer quem está online aqui com a gente, a Neusa Massa, Daniel Ramos, Nário Barbosa. Obrigada, gente. Compartilhe. Você que tem algum homem aí que não quer falar sobre saúde na família, é a oportunidade. Como quem não quer nada, fala, olha, assista esse programa aqui, vai ter um assunto bacana. Quem sabe desperta nele, né, a responsabilidade de se cuidar. É a hora, compartilha aí, gente. Doutor, vamos lá para a primeira pergunta. Então, eu preparei algumas perguntas que a gente vai passar sobre os sintomas, perfil, tratamento e o que fazer se for detectado o câncer. A primeira pergunta é, quais os exames necessários para diagnosticar o câncer na próstata? Vamos ver. O Yuri vai colocar lá para a gente para ficar bem certinho na cabeça das pessoas. Vamos lá, Yuri. Vamos, então, primeiro para essa, acho que é melhor. Qual o perfil do homem mais afetado pela doença, doutor? Essa coisa de idade, enfim. Quando que o homem tem que começar a se preocupar? Na verdade, a gente, um pouco antes disso, né, entender que a próstata tem basicamente 3 doenças, né?
A prostatite, que é uma doença de jovens, a inflamação prostática. E já na idade, a partir dos 40 anos, o aumento benigno da próstata e o câncer da próstata, que são doenças que incidem na mesma faixa etária. Então é importante começar a fazer os seus exames a partir dos 40 anos. 40 anos acende o sinal de alerta. Já acende o sinal de alerta, né? E além disso, isso para a próstata, né? Lembrar que o homem vir ao consultório não é só para ver a próstata, né? É como você bem disse, a Sociedade Brasileira de Urologia identificou o fato dos homens não procurarem o médico. Então, acho que os homens precisam vir procurar o médico, medir a pressão, ver o coração, ver a próstata, ver a parte sexual. Então, é muito importante que venha precocemente, a partir dos 40, para poder fazer esses exames. Né? E para a próstata, basicamente, o que você vai fazer é o exame clínico, né? Que é a história clínica, você vai perguntar se tem algum sintoma. Sintomas... obstrução do trato do jato urinário, dificuldade urinária, ardor para urinar, sangue na urina, são os sintomas que são raros no câncer da próstata em fase inicial. Normalmente o paciente não tem nenhum sintoma. O segundo ponto é o exame da próstata, o exame clínico da próstata, que é o toque retal, que é esse exame que tem um pouco de tabu, discussão, se faz ou se não faz. Na verdade é um exame muito simples. A maior parte dos homens se surpreende com a simplicidade, não é tão doloroso assim, se faz com sedativo, né, com xilocaína geleia, que anestesia o reto, então é muito pouco incômodo. É rápido, né? É rápido e a cada 5 casos de câncer detectado, 1 só vai ser detectado pelo toque. Então você deixar de fazer o toque, você vai deixar de detectar 1 em cada 5 casos. E o PSA vai ser normal, que é o outro exame que se faz, o exame de sangue, que detecta a maioria dos casos, mas o toque ajuda na detecção. Então eu acho que vir ao médico a partir dos 40 é uma mensagem para fazer toda essa história clínica, que vai incluir a parte de próstata, a parte de pressão, a parte de coração, tudo, a história clínica. E depois o exame físico do toque e os exames pertinentes, os exames laboratoriais, que dentro da próstata é o PSA. É o exame de sangue. Certo. Se coleta um exame simples também, se faz uma vez por ano. Olha só, gente, a partir dos 40 anos, mas é muito importante o que o doutor falou, desde sempre, né? As meninas, nós estamos acostumadas a ir em médico desde os 13, 14 anos. Por que os meninos também não vão? É importante, né? Aí já é uma questão, né? O homem sempre tem uma desculpa, que trabalha muito, não que as mulheres não trabalhem, né? Mas os homens trabalham muito, são sempre ocupados, sempre tem uma coisa mais importante para fazer. E isso é comprovado também, as doenças nos homens são mais graves, são mais tardias. Não fazem pouco diagnóstico precoce. Então, mensagem de Novembro Azul, não só para a próstata, o homem tem que vir ao médico precocemente, tem que se cuidar. Muito bem, certo? Muito bem. É isso aí, a frequência gente. É anual ou bienal? O ideal é que venha anualmente. A partir dos 40 anualmente. A partir dos 40 anos para fazer a avaliação global. Quando se fala só de câncer da próstata, a gente tem os guias estão jogando para começar entre 45 e 50 anos, aí já com PSA e toque anual, dependendo de fatores de risco. Aí a pergunta, qual o perfil de quem tem o câncer da próstata? Acima dos 50 anos de idade, entre 50 e 60 é mais frequente, mas acima dos 50 anos, negros e que tenham um antecedente familiar de câncer da próstata. Né? Se sabe que um caso de antecedente de câncer de próstata de primeira linha, tio ou pai, aumenta 5 vezes a chance do indivíduo ter, e mais de um indivíduo, 2 ou mais, aumenta 30 vezes a chance do indivíduo ter. Não que vá ter, mas é aquilo, de 60 em 1000 vai passar para 130 em 1000. Certo. Ou 30 vezes isso. Né? Então, acho que precisa realmente ficar claro isso. Os negros têm a predisposição a ter uma doença mais precoce e mais agressiva, e os indivíduos com antecedente familiar também mais precoce. A agressividade depende da agressividade do câncer que o familiar teve. Costuma ser muito parecido. Se for um câncer de evolução lenta, normalmente também é no familiar. E o que é a próstata, né? O Seri fez uma arte para explicar o que é a próstata. Tem muita gente que acha que às vezes é o saco, o escrotal, mas não é, né? Como que você pode definir a próstata, doutor? Então, na verdade, né, o desenho mostra bem ali
que está acima da próstata, que é maiorzinha, é a bexiga. Né? A próstata é uma pequena glândula que está abaixo da bexiga e por dentro dela passa o canal, que é a uretra, a primeira porção da uretra, chama uretra prostática. Então, por isso que o aumento da próstata aperta a uretra e a pessoa urina mal. Ela incha e aperta ali o... Isso, a função básica, ela tem mais ou menos 20 gramas, que é o tamanho de uma noz, né, que a gente sente pelo toque. Quando aumenta, a gente mensura isso em vezes, aumentado 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes ou mais, né, de acordo com o tamanho do toque que a gente vai treinando e aprende a sentir. A função básica da próstata é reprodutiva. Ela produz 90% do sêmen. Então, é uma função de reprodução humana, de manter a espécie humana. Né? Então, quando você remove... E, além disso, ela tem uma função também no controle da urina. Só que, além disso, ainda tem uma musculatura, que também no desenho aparece na porção mais depois da próstata, que é a musculatura do esfíncter. Você remove a próstata numa cirurgia, você ainda tem aquela musculatura que vai manter a continência do paciente sem perder urina. Tá? Mas enfraquece um pouco esse sistema. Né? E ele fica infértil do ponto de vista natural. Você pode ainda, o indivíduo que faz cirurgia de câncer de próstata, tirar os espermatozoides do testículo e ter um filho. Mas não por via natural. Por via natural, perfeito. Deu para entender, gente? O desenho está bem claro ali, né? Então ninguém vai achar mais que próstata está ali no saco escrotal. É uma glândula dentro. É bom saber conhecimento antes de tudo, para você ir atrás, né, de tratamento. Primeiro, conhecer o seu corpo. Façam isso. Olha, eu quero agradecer mais pessoas aqui. Yasmin Araújo, top. Obrigada, Yasmin. Oduvaldo Lopes Álvares, estamos juntos. Muito bem, Oduvaldo. Você já fez seu exame? Já tem idade para isso? Contem aqui pra gente os casos de vocês. É bom a gente saber também, né? Bom, a gente já falou então o que é a próstata e o perfil do homem, mais ou menos, que tem que acender o sinal de alerta. Todos os homens a partir dos 40, né? E aí também verificar se tem caso na família. Se tiver, já faz um acompanhamento antes, já passa isso para o médico te acompanha há bastante tempo, para ele ficar de olho também, né? É importante o médico saber o histórico do paciente, né? Sempre. Sim, a primeira coisa que você faz, né? É perguntar para o paciente, tirar toda a história clínica, não só a história urinária. Né? Às vezes o câncer da próstata, por exemplo, como você bem falou, 20% dos casos são avançados quando se faz o diagnóstico. Onde é que está avançado? Normalmente está nos ossos. Então o indivíduo tem uma dor na coluna, tem uma dor nas costas e às vezes já é o primeiro sinal de um câncer na próstata. Então precisa ter a história completa, precisa ter todos os dados para você fazer o diagnóstico correto. E sempre antes melhor, né, gente? Porque tem muita chance de cura. Então é uma judiação deixar para o fim e não verificar isso antes. Vá, não esqueça. A próxima pergunta a gente pode falar agora, então a gente já falou sobre os exames e eu acho importante novamente voltar ao exame do toque, que é sim ainda alvo de piadas. Ontem a gente conversou isso na redação, falou sobre o assunto que eu ia receber o doutor hoje para falar aqui. As pessoas já fizeram piada, com aquele certo medo que dá para perceber, sabe? Eu acho que é um certo medo de chegar a sua hora. Gente, não tem que ser, isso é um assunto muito sério, né? Então, além desses exames que o senhor disse, o PSA e o exame de toque, tem algum outro tipo de exame que se faz? Quanto tempo demora para sair o resultado, um diagnóstico de câncer de próstata? Como que é o acompanhamento clínico disso? Então, assim, os exames iniciais são o toque e o PSA. Né? Você tem outros exames? Tem outros exames. O mais importante que a gente está usando hoje é a ressonância magnética. Né? Se você tiver uma suspeita através de um toque PSA, você faz uma ressonância magnética e ela consegue localizar um nódulo, se existe um nódulo e se esse nódulo tem características de tumor. Se ele tem uma alteração na entrada de moléculas de água ou se ele tem uma perfusão, uma vascularização. São sinais de que isso possa ser um tumor. Agora, nenhum desses exames, nem o toque, nem o PSA, nem a ressonância, dá o diagnóstico do câncer. O diagnóstico é biópsia. Você tem que tirar um fragmento. Esta biópsia é feita com um aparelho de ultrassom, através do reto do paciente, e que o paciente, obviamente, está sedado, recebe uma anestesia, e são tirados fragmentos de 6 a 12, às vezes 20, 24, em segundas biópsias. Não são todos os cânceres diagnosticados numa primeira. E que você retira fragmentos e manda isso para o anatomopatologista ver na lâmina.
E aí sim você vai saber se é câncer e qual a agressividade desse tumor. Ele é classificado através disso. E tudo isso vai ajudar no tratamento. A gente sabendo que tipo de câncer que é, a agressividade dele, mais as características do paciente, se ele é saudável, se ele não é, se ele é doente, se ele tem outros problemas de saúde, isso tudo, mais o treinamento do médico, acesso à tecnologia, etc., que tratamento vai ser melhor para aquele paciente. Então a gente vai usar todos esses dados e aí sim vai conseguir indicar o melhor tratamento. E é possível que seja um tumor benigno também, ou algum outro tipo de nódulo? Às vezes você tem aumentos de PSA pelo próprio aumento da próstata, né? A gente chama de hiperplasia prostática benigna. É uma doença benigna da idade. Não é nem doença, é uma... Às vezes não é doença, é uma característica como o cabelo branco, como a pele enruga, a próstata cresce. Só que em algumas situações se torna doença porque comprime a uretra. E aí o indivíduo necessita tratamento. Nós temos muitos casos falando que próstata tamanho não é documento. A próstata tem 20 gramas. Você pode ter uma próstata de 30 gramas super entupida e uma próstata de 100 gramas com o indivíduo urinando normal. O que está urinando normal e não tem câncer não se faz nada, só se acompanha. O indivíduo que está urinando muito mal tem que ver, é câncer ou é benigno? É benigno, toma uma medicação. Raramente opera. Se for câncer, normalmente aí precisa de um tratamento, né? Tem vários tipos de tratamento, a gente pode falar sobre isso. Na sequência aí. Tem alguma observação? Eu tenho uma charge aqui, que era até uma dúvida minha. O meu PSA, no caso aqui é um cara atrás da porta com medo de chegar no médico só mostrando o PSA. É suficiente isso? Então, uma das perguntas do Valmir Caraça lá, Seri. O Valmir perguntou, só o PSA resolve? Então, a questão é o quanto você aceita falha de diagnóstico, né, para o câncer, né? A gente sabe que o PSA está aumentado na maior parte dos cânceres da próstata, na maioria. Sim. Mas em 20% deles o PSA é absolutamente normal e no toque você detecta uma alteração, uma irregularidade. É aquele 1 para 5 que... Um nódulo. Então 1 para cada 5 vai ter apenas o nódulo. Se você achar que essa perda não é grande coisa, faz só o PSA. Não é o que eu aconselho para os meus pacientes. Certo. Mesmo porque o toque, além de poder detectar um pequeno câncer, ajuda a gente a avaliar o tamanho da próstata global, características da próstata, características do reto. Se tem alguma doença hemorroidária, se tem um tumor de reto. Então, coisas que atrapalham muito a qualidade de vida. O tumor de reto é gravíssimo. Né? Também é muito comum em homens, uma né? hemorroida pode ser tratada. Incomoda muito o paciente. Né? Então você pode dar orientações através de um simples exame. Então eu acho que é questão de conversar. Se você conversar com os pacientes, aceitam o exame. Não tem grande problema. E depois que examinam, falam, nossa doutor, só isso? É isso aí mesmo? Sua experiência clínica diz isso. Diz isso. Diz que eles aceitam muito bem. A chave é vir ao médico. Eles vêm ao médico hoje, rarissimamente alguém vai rejeitar e falar, doutor, eu não quero fazer o exame. Né? O senhor acha necessário? Eu acho bom que se faça o exame. 100% faz o exame. Bom. Então a gente consegue. É a primeira barreira conversar. Mesmo, né? A barreira está aqui na cabeça. Exatamente. Aí se você conversa e diz os benefícios de fazer, a pessoa compreende. Normalmente faz o exame. Acho que passa mais pela relutância do homem ir ao médico do que exatamente pelo toque. Acho que é mais a chave. Por isso. Acho que é mais a por chave isso. É ele chegar. Sim. Ele tem que chegar no médico. Então essas campanhas... Qualquer médico, um cardiologista, tal, a gente tem essa relutância mesmo. É isso mesmo. Concordo. Não se ver doente para poder, não, de repente, ficar frágil para a família. Enfim, deve ser uma coisa disso de vocês, síndrome de super-homem, né? Que nós somos, isso mesmo, né? Síndrome de super-homem. Mas super-homem também faz exame de toque, hein? Se chegar aos 50, tem que fazer. 40, deveria desculpa, fazer. Deveria fazer. Olha que interessante. Nós temos aqui o Almir, né? Obrigada. Edivaldo Luiz Benci. Boa tarde. Eu fiz a minha proxtomia radical há exatos 6 meses. Graças a Deus foi descoberto a tempo, estava com câncer agressivo, mas somente com 8% da próstata. Pegou apenas 8% da próstata. Fiz os exames pós-cirúrgicos e está tudo bem. Eu tenho 50 anos e pronto para mais 50. Muito bem, Edivaldo, parabéns. Que bom, tá vendo? Foi detectado. E a expectativa de vida das pessoas que detectam não tem, né? Vai que vai. Nos próximos anos. Na verdade, a cirurgia, que é uma das modalidades que foi a que ele fez,
dá a melhor chance da gente prognosticar quanto tempo o paciente vai viver e a chance de cura. Porque você tira toda a próstata, e aí não são pequenos fragmentos. Você tem ela toda, aí ele sabe a porcentagem do tumor, a agressividade, e se estava contido lá ou se já saía. Porque quando já sai, aí eles têm que fazer outros tratamentos. Também tem chance de cura, mas já diminui, já é menos chance. Então, eu acho que ele está bem. Divaldo aqui acompanhando aqui com a gente. Acompanhar, obrigada, fazer PSA, seguir com o médico dele. Siga um exemplo dele. Eu acho aí. Então, a próxima pergunta é justamente sobre os tratamentos, né? Queria que você me explicasse direitinho novamente o que é prosquitomia e aí detectou o câncer de próstata. Cada pessoa tem um tipo de tratamento, como que o médico analisa, como que vai ser daqui para frente? Então, aí assim, baseado naqueles fatores que a gente comentou, o exame físico, para saber se a doença está avançada localmente ou não. O exame de PSA e a nota que o anatomopatologista dá para o tumor são 3 fatores importantes. Certo. E a partir daí a gente classifica esse tumor no risco de cura e de recidiva. E a partir daí a gente indica os tratamentos. Então, só para você ter uma ideia, um cenário muito favorável, uma nota baixa, né, uma nota favorável, que a gente chama de Gleason, que vai de 2 a 10. A nota favorável é até 6. Então, um Gleason 6, um pedacinho só na biópsia. Você faz uma ressonância magnética, não tem nada fora da próstata. E um senhor de 70 anos. Somente acompanhamento. Olha só. A PSA menor que 10. Então, a gente classifica isso em câncer de próstata de baixo risco, né, ou câncer de próstata mínimo. Então, esse paciente pode ser acompanhado, se fazer um acompanhamento, né? O outro extremo, o indivíduo com nota de Gleason 8, 9 ou 10, PSA maior que 20, ou toque, você toca é uma coisa enorme, você vê que está para fora da próstata, está invadindo o reto, etc. Então, esse vai ter uma doença que a gente chama de alto risco. Esse paciente precisa de exames complementares, ressonância, tomografia, cintilografia dos ossos para ver a extensão. E aí, se tiver tudo negativo fora, você pode indicar tratamentos para ele, que incluem cirurgia, radioterapia e tratamento hormonal. É o tripé de tratamento que a gente faz para a doença quando a gente acredita que ela esteja localizada ou localizada saindo só no local, que a gente chama de localmente avançada. E o cenário favorável, intermediário entre isso, é o indivíduo que tem um PSA de 10, que tem um Gleason de 7. Quer dizer, a gente tem características intermediárias, que a cura é muito grande. Normalmente a gente faz radioterapia ou cirurgia. E existem outras terapias com destruição de tecido, como crioterapia e ultrassom de alta frequência. Mas assim, o que é básico, o mais feito é a prostatectomia radical, que é a retirada completa da próstata, vesículas seminais e os linfonodos pélvicos. Ou a radiação, são aceitáveis para doença localizada como cura. Quanto mais isso vai sendo mais agressivo, a gente às vezes faz a cirurgia, depois irradia e às vezes faz hormônio, ou só faz rádio e hormônio. Então você vai passando para um cenário onde múltiplas terapias vão oferecer a curabilidade, vão oferecer um resultado melhor. Quanto menos agressivo, ou acompanhamento, ou cirurgia e radiação, bem controlado, a gente consegue preservar hoje com tecnologia, que essa é uma outra discussão, da cirurgia ter evoluído. A tecnologia robótica para a cirurgia preserva muito bem a parte urinária e a parte sexual. Óbvio que não é todo o caso que dá. A parte urinária dá para preservar em 98% dos casos. Mas a parte sexual vai depender de outras coisas. Se a doença está fora, porque o nervinho da ereção passa 2, 3 milímetros da próstata. Então você precisa ir muito junto dela para preservar. Só que às vezes a doença não exige, está infiltrando naquele local. E você tem que retirar, taticamente para curar a doença, retirar a inervação. Então tudo isso tem que ser conversado com o paciente. A gente consegue saber, pré-operatoriamente, ter um nível de certeza alto se vai preservar ou não aquele nervo e que chances ele tem preservando um ou os dois lados. Quando você preserva os dois lados bem, você tem 90% de chance de ter alguma ereção com ou sem medicações, ou droga oral ou injeção. Se você não preserva nenhum, retira tudo, você tem 20% de chance
existem outras vias de inervação que a gente não conhece, o indivíduo ainda tem alguma chance, mesmo ressecando os nervos. E quando você preserva uma, é intermediário, 40%, 50%, às vezes toma um Viagra, melhora, ou mesmo a injeção intracavernosa, a gente consegue reabilitar a parte sexual. Então, assim, já é mais variável, não tem uma certeza. Depende mesmo de cada caso e cada pessoa. De cada caso, de que tipo de tratamento foi oferecido. A radioterapia evoluiu muito hoje também. Não é feita mais com controle de raio-x, é feita com controle de tomografia. É super preciso, o paciente se movimenta, a radiação se movimenta também. Quer dizer, você não queima mais... Exatamente no lugar preciso, né? Muito mais, às vezes tem que passar por áreas críticas, como bexiga e reto, mas é muito pequena a quantidade de energia que passa hoje. Antigamente o raio era reto, passava naquela reta, pegava bexiga, o reto, tudo que tem no caminho. E as complicações eram graves. Hoje a gente tem uma evolução muito grande de tratamento de radiação também. Então acho que nesse sentido o tratamento, a medicina evoluiu muito. E cirurgia, ela é só feita para tirar a próstata inteira ou existe cirurgia que tira parte da próstata inteira? O que existe, não. Você tira a próstata toda. Né? O que existe são essas fontes de energia, ou com gelo, né, que é a crioterapia, ou com ultrassom de alta frequência, que você pode fazer uma ablação por quadrantes, vamos dizer, dividir em 4 e pegar só onde tem o tumor, ou meia glândula. Tá. E aí com a ideia de que tratando metade, a outra metade não vai mexer, então não vai mexer no nervo, nem na parte urinária de metade da próstata. Né? São coisas ainda evoluindo, vou dizer para você que na maior parte das vezes experimental, mas assim, já tem, existem alguns centros aqui no Brasil que oferecem esse tipo de tratamento, tem protocolos específicos fazendo esse tratamento, mas ainda não estão difundidos. Certo. São poucos médicos que fazem, a experiência no Brasil ainda não é tão ampla ainda com esse tipo de tratamento, então vamos considerar que cirurgia e radiação são os padrões para câncer de próstata que está localizado. E a gente fala muito de radiação, mas em nenhum momento disse quimioterapia. Quimioterapia não é indicada. Quimioterapia se faz em fases mais avançadas. Quando o câncer se espalhou já. Quando o câncer está nos ossos, ou no fígado, já está metastático, que a gente chama, pode ter indicação, não para todos os casos, mas em algum momento você entra, por exemplo, com um tratamento hormonal, falha, já tem outros tratamentos hormonais, orais, tem um monte de remédio, em algum momento a quimioterapia se encaixa. E tem algumas doenças muito graves em que a quimioterapia entra direto na doença metastática. Quando tem uma doença muito extensa, quando envolve vísceras, o fígado, etc., pulmão, quimioterapia tem ação, indicação imediata. Mais né? urgente. Né? Mas assim, é doença metastática. Essa mensagem deve ficar. Para doença localizada, não tem indicação fazer quimioterapia. Foi exatamente a pergunta da Yasmin Araújo. O câncer de próstata pode se disseminar para outros órgãos? Pode, né, doutor? Pode. Né? É o que a gente estava falando, pode até virar metástase. Metástase é quando se espalha por outros órgãos. Começa nos linfonodos pélvicos, pode passar para os ossos, para o fígado, pulmão e cérebro. São os órgãos mais comuns. Olha só. Pode repetir, doutor, por favor? Os linfonodos pélvicos, né, que é a drenagem pélvica da próstata, ossos, fígado, pulmão e cérebro. São os órgãos mais comuns. Por isso, novamente, a importância da gente falar sobre esse assunto. Não, tudo bem, Novembro Azul é época de campanha, mas o ano inteiro, gente. Tem o seu pai, o seu avô. Só quem sabe, só quem perdeu um pai de câncer, sabe como é difícil. Então, assim, leva. Vamos passear um pouquinho ali, vô? Leva ele no médico. Depois ele vai agradecer, com certeza, para poder passar mais tempo com você. Certo? É isso aí. Qual o perfil de homens que procura você? Geralmente ele vai sozinho, vai com a família, vai com a esposa. Como que é a consulta? Se você pegar um consultório comum, normalmente homens acima de 40 anos buscando esses exames, buscando avaliação médica, buscando os exames. Em alguns locais a gente trabalha, já recebe o paciente triado. Né? Lá no Hospital Brasil nós temos um setor de oncologia urológica. Então o paciente já vem com a biópsia, com o diagnóstico e com a indicação de que a gente discuta a cirurgia como opção. Né? Eu normalmente sou muito isento, eu discuto todas as opções. Certo.
né? E o que eu acho que é melhor para cada caso. Né? E normalmente, se o paciente quer ouvir a opinião de radioterapeuta, o cirurgião normalmente não encaminha. Eu encaminho na hora para os que eu confio. Porque eu acho que tem muito viés também, né, entre condutas médicas. Né? E o que o paciente decidir, que normalmente é uma decisão compartilhada, é isso que é o melhor. E eu digo ao paciente que eu estou sempre com ele. Olha só. Seja qual for a decisão. E aí depois que ele se trata, quem faz o acompanhamento é o urologista, não é o radioterapeuta. O depois, né? Então, O depois de um tratamento, quanto tempo depois já é possível dizer que o homem está curado? Enfim, como que funciona essa é uma outra boa questão. Né? Você tem, no mínimo, 10 anos. O ideal são 15 anos para você falar que a doença não voltou. Né? O que significa isso? Já teve paciente que a doença com 12, 13, 14 voltou. Mas é muito raro. Depois de 10 anos a recidiva já é muito baixa, a chance de voltar a doença. Né? Então a gente contabiliza que a partir de 10 anos, provavelmente se não voltou, não deve voltar mais a doença. E aí, assim, como ela volta e quando volta mais agressiva é nos primeiros 3 anos, ali que o cuidado é maior. Então no primeiro ano a gente vê o paciente cada 3 meses, no segundo ano cada 6 meses, e a partir do terceiro ano a gente passa a vê-lo anualmente como se fosse uma consulta de rotina. Então ele vem para ver outras coisas, vem para ver o rim também, a bexiga, vem para ver a saúde global e passa para a gente ver como que está o PSA. Que depois de uma cirurgia tem que estar bem baixinho, abaixo de 0,2. Normalmente 0,0 alguma coisa. Um homem sem nenhum problema, um homem saudável, o PSA geralmente dá quanto? Então, isso varia por faixa etária, isso é uma outra discussão grande, mas se ele estiver abaixo de 2,5, em geral, para todas as faixas etárias é normal. É uma média. Agora, 2,5 para 40 anos é muito alto. Até 40 anos tem que estar por volta de 1. Olha só. Né? E isso vai aumentando de faixa etária até os 80 anos, onde 2,5, 70 anos, 2,5 é normal. Tá? Então a gente tem a maneira de medir isso. E outra coisa importante é o quanto que o PSA aumenta por ano. Né? Se ele aumenta mais que 0,75 por ano, a gente já fica de olho. Pode ter algum problema. Entendi. Então, tem um PSA de 1, passou a 1,7, eu não mando ele voltar depois de 6 meses. Ou daqui 3 meses você faz um PSA comigo. Eu não mando ele voltar ano que vem. Eu quero ver como que está crescendo. Né? Porque o melhor cenário é você pegar o PSA crescendo. É não pegar o PSA estourado já. Certo. E aí faz uma ressonância, uma biópsia, eventualmente, se for necessária, e detecta mais precocemente o tumor. Por isso que é importante também acompanhar sempre, né, se puder, com a mesma equipe, né? Porque ele vai conhecer seu histórico, guardar os exames, né? Ter uma organização nisso, porque o médico vai receber todo esse histórico, se não for o mesmo, às vezes muda de cidade, muda de lugar, enfim, não dá. Leva, tenha tudo ali arquivado, bonitinho, é a sua vida, né? A sua saúde, certo? Perfeito. Seria. Doutor, hábitos ou vícios que previnem ou levam ao perigo do câncer de próstata? Essa é uma pergunta muito interessante. Na verdade, o que a gente falou, raça negra e antecedente familiar, são coisas que você não muda. Né? O que a gente poderia fazer que é mutável? Né? Porque a prevenção, que é ir fazer os exames, não é prevenção, é diagnóstico precoce. Exatamente. Prevenção, o mesmo vale para o câncer de mama. Não é? Prevenção seria o que podemos fazer nós para prevenir o tumor. Isso mesmo. O que a gente sabe que são fatores de risco associados a câncer na próstata? Gordura animal, dieta com alto teor de gordura animal, carne vermelha. Então, a mesma dieta que faz mal para o coração, faz mal para a próstata. Bem fácil de entender. Você fazer uma dieta rica em óleos vegetais, rica em vegetais, em verduras. Para o câncer da próstata, como fator protetor, o licopeno que tem no tomate, principalmente tomate cozido. São coisas que você poderia fazer que poderia estar ajudando. Né? Como prevenção? Como prevenção, não está provado porque você não tem um estudo que prove em humanos, larga escala, que previna. Mas você sabe que antioxidantes como o licopeno tem uma chance de redução na velocidade do crescimento da célula tumoral prostática. Então, poxa, faça uma dieta com vegetais, faça uma dieta com óleo vegetal, né? Coma peixe, ômega 3. Então são coisas que o que protege o teu coração está protegendo
a tua próstata, seja da hiperplasia ou do câncer da próstata. Então é uma mensagem bem simples. Exercícios físicos, começaram a aparecer alguns estudos mostrando que exercícios físicos podem prevenir câncer da próstata ou reduzir a aceleração de câncer de próstata que está em atividade. Então, poxa, faça atividade física. O problema é que às vezes esses pacientes são mais idosos e têm osteoporose. Cálcio, vitamina D, atividade física. Uma caminhada. Isso, uma vida saudável. Não tem desculpa, né, doutor? Uma vida saudável. Para nenhuma doença não tem desculpa. Então, assim, o que poder... soja, derivados de soja, que são os fitoestrogênios, que também previnem câncer de mama, previnem câncer de próstata. Quer dizer, também não tem estudos em larga escala em humanos, mas a gente sabe de tudo isso em estudos em células e em animais. Então, ter uma dieta saudável, com menos carne, mais vegetais. Fazer exercício físico, né? Não é atividade extenuante. Sim. Né? Atividade extenuante pode levar até problemas cardiovasculares. Né? A gente sabe que os maratonistas, né, você acha que são saudáveis, são os indivíduos que depois vão ter coração grande e vão ter problemas cardiovasculares. Então, mas assim, guiada por médico, fazer uma atividade física que seja isso por ordem saudável. De importância? Alimentação, por ordem de importância? Não tem, eu achei que você fosse... Eu acho que global. Né? Não tem uma coisa que seja mais importante que a outra. Mas a mensagem de que uma boa dieta, né, uma dieta equilibrada, uma dieta balanceada, principalmente com vegetais, né? Tem gente que só come proteína, né? Então, ou carboidrato. Ou carboidrato. Assim, dieta rica em carboidrato está associada a cânceres em geral, porque alimenta o tumor. Olha só. Né? Utiliza o carboidrato como metabólito. Então está associado a uma série de tumores. Inflamações, né? Gordura, obesidade, está diretamente associada a câncer da próstata, câncer agressivo de próstata, doenças extremamente agressivas em obesos, câncer de rim, né? Estou falando da minha área que eu estudo mais, né? Diretamente associado, obesidade, né? Tabaco, fumo, né? Então são coisas assim, reduzir esses hábitos maléficos vai salvar teu coração, vai reduzir hipertensão, reduzir diabetes que está ligado à obesidade. Então, uma qualidade de vida melhor, mental para o homem, né? Que tem muito problema. O homem começa a ficar mais velho, às vezes não está tão ativo. Estresse, problemas no essas trabalho, coisas também podem interferir? Nervoso, estresse, depressão? Você sabe que isso tem a ver com câncer em geral. Né? A gente sabe que estresse, depressão, isso está associado à redução da atividade imunológica do corpo. Os leucócitos começam a ficar mais letárgicos. E a gente sabe que vacina, por exemplo, para câncer de próstata, funciona em fase avançada. Então, quer dizer, se a imunidade da pessoa está melhor, combate o câncer. É muito claro isso para tumor renal. Então, assim, tem que estar saudável mentalmente, tem que estar fisicamente bem. Né? É mente sana em corpo são. Isso sim isso é antigo, prevenção, né? Isso é uma coisa antiga. Isso é a verdadeira prevenção de doenças. Todas as doenças. Não só da próstata. O foco aqui é a próstata. Sim. Né? Até agradeço que você me chame aqui em novembro, mas o homem tem que se cuidar e tem que cuidar de tudo. Né? Saúde mental é importante. Com certeza. Muito bom, né? Isso aí. Se ele já se identificou aí, seria atleta. Ele não tem esse problema. Vou parar de fazer maratona. Bela pergunta. Só vou parar com a maratona. Ele é atleta. Olha, Yasmin novamente. A gente falou sobre a disfunção erétil depois da cirurgia de câncer de próstata, né? Ela falou se isso é possível ser tratado ou revertido. Sim, enfim. sim. Foi o que a gente falou, é possível, dependendo de cada caso, né? Na verdade, a gente tem uma frase que a gente fala para o paciente, que é assim, se você estiver com desejo de reabilitar sua função sexual, você tem 100% de chance de conseguir. Olha, está cada vez mais provado que a mente, nesse caso, também Agora, é importante. o que acontece? O indivíduo faz uma cirurgia de próstata e muitas vezes o que ele quer realmente é pendurar a chuteira. É parar de ter atividade. É uma desculpa para parar de ter atividade sexual. Já não está tão boa, já está ruim. E ele fala, não, fiz a cirurgia da próstata, fiquei impotente. Mas na verdade o que ele quer é parar de ter atividade. Às vezes a parceira dele não quer. Né? E ele fica com vergonha, às vezes, dos colegas de dizer que não está tendo atividade sexual. Isso não tem vergonha nenhuma. Não é obrigatório ter atividade sexual, é uma coisa saudável, mas que tem que ser feita, né, de acordo com a necessidade de cada um. Se tiver vontade, né, agora, gente? Mas por aí.
remédio oral com cirurgia de preservação dá uma potência altíssima. Injeção intracavernosa, se não tiver aterosclerose, for um indivíduo com menos de 60 anos bem de saúde, vai funcionar. Em último caso, para um indivíduo aterosclerótico tal, e que quer a prótese. Só que a gente espera normalmente 2 anos. E a gente sabe que até 3 anos a função sexual pode melhorar. Por quê? Porque a gente está falando de nervo. Esses nervos eles são lentos a proliferação dele. Né? No começo existe um inchaço. A gente chama de neuropraxia. Fica inchado, aquilo não funciona, leva alguns meses para recuperar. Mas depois que desincha, as lesões podem ser refeitas, os canais nervosos. Leva ano isso. Né? É muito lento. Né? Mas, a partir de 2 anos, já estaria indicado para o indivíduo que for totalmente impotente fazer a prótese peniana. Para quê? Para não deixar ele um tempo muito longo sem atividade sexual. O que a gente já faz logo de cara é começar com remédio oral e para o paciente que deseja muito atividade sexual, a gente já injeta direto no pênis, logo depois da cirurgia. Com 1 ou 2 meses, o indivíduo pode eventualmente já ter atividade sexual. Então assim, a gente reabilita 100%. Só não reabilita 100% o paciente não quer às vezes. Se não for natural, eu não quero. Então o senhor não quer ter atividade sexual. Perfeito. Aí a gente não consegue. Entra aí num mito também do câncer de próstata. Se você não tem muita atividade sexual, você vai ter câncer. Tem a ver? Não, não tem a ver. Não tem a ver. Não, isso tem vários mito, estudos. Viu, gente? Isso é um mito. Né? Não está diretamente... Assim, tem alguns estudos que provam que o número de ejaculações, quanto maior o número de ejaculações, risco de câncer de próstata é menor, mas não é uma coisa que você possa dizer diretamente, olha, você não vai ter atividade sexual, você vai ter câncer de próstata. Idade, câncer de mama, muitas mulheres já a partir de 30 anos estão tendo câncer de mama muito precoce. De próstata também, um homem de 30 anos, por exemplo, pode ter um câncer de próstata? É relatado na literatura, mas assim, o mais jovem que eu vi foi 40 anos. O senhor clínica há quanto tempo? Eu sou urologista há 15 anos. 15 né? anos. Então, em 15 anos, o mais jovem, 40? 40 anos, 39 ou 40 anos, mas assim, é o mais novo que tem. E normalmente, nesse tipo de paciente que vem muito cedo, já vem porque tem algum familiar. Então, você já está aceso pensando que possa ter um problema. E essa é uma outra discussão. Quando fazer o primeiro PSA, que eu estava falando, que a sociedade indica... É a mesma coisa da mamografia, né? A sociedade indica 50 anos para quem não tem fatores de risco, 45 para quem tem. Mas a gente sabe, tem 2 estudos pelo menos muito grandes, que o primeiro PSA entre 40 e 50 anos guia com que tempo você deve fazer o PSA. Se você tiver um PSA entre 40 e 50 anos menor que 1, você pode começar, e sem antecedente familiar, você pode começar com 50 a fazer o check-up. Tranquilamente. É um indivíduo com baixo risco. Se ele tiver entre 40 e 50 anos um PSA maior do que 1, é melhor que ele comece um pouco mais cedo. Né? Ou anualmente, ou depois dos 45, já começar a monitorar um pouco mais de perto, que o risco dele é um pouco maior. Então, novamente, 40 anos é bom procurar já um médico. Procura, vai ver outras coisas. Sim. Vai ver a ereção, Exatamente. vai ver o estresse, vai ver o coração, vai ver o diabetes. Para ir para prevenção. Então, começa a comer melhor, começa a fazer exercício, já tem um acompanhamento de todos os outros órgãos, todos os outros funcionamentos do organismo. A gente faz um ultrassom, vê todo o abdômen, vê o rim, vê o fígado, né, ver se tem alguma coisa que a gente acaba... Hoje em dia você faz ultrassom, tomografia para qualquer coisa, estamos achando tumores mínimos de rim, de fígado, de pâncreas, que era incurável, hoje se opera e cura. Então acho que começar com 40 anos, fazer um check-up, acho que vale a pena. A medicina está ao nosso lado, gente, não é inimiga, não tenham medo, está ao nosso lado. Seri, quantos anos você tem? Eu tenho 55. E aí, você poderia contar pra gente se você teve esse medo e se for tranquilo, enfim? Agora, me pediram só PSA. Eu queria saber, eu posso colocar o PSA num pacote? Eu vou fazer um check-up, fazer tudo. Eu posso colocar um PSA num pacote? Digo, posso procurar um clínico geral, por exemplo? Sim, sem problema nenhum. Né? Aí pedir para ele, no caso? Na verdade, assim, o certo seria o teu médico iniciar, no mínimo a partir de 50 anos, se você não tem fatores de risco, incluir no teu check-up, como ele inclui a glicemia para ver o diabetes, né, o hemograma para ver os glóbulos vermelhos, incluir o PSA.
com o PSA livre, que é uma fração que ajuda a gente a calcular se tem um risco maior de câncer na próstata. Entendi. E o exame de urina, que para nós é uma biópsia do rim, é uma biópsia líquida. O que sai na urina ali diz exatamente o que está acontecendo no rim, né, na bexiga. Então, assim, são os exames mínimos que a gente faz a partir de 50 anos para ver se tem algum problema. Aí de imagem a gente faz a ultrassonografia de todo o abdômen e da próstata. Então é legítimo. Então aí você já... Legal. Eu acho que sim, eu acho que você tem que conversar, o clínico tem informação para isso, né? O que andou sendo um pouco discutido é se fazia ou não fazia screening de câncer de próstata, que é diferente. Screening significa sair na população fazendo para todo mundo, obrigatório. Né? Se tem ou não tem benefício de fazer um screening todo ano. É um pouco discutido, nos Estados Unidos o estudo americano mostrou que não tem benefício e na Europa teve. As populações são um pouco diferentes. Olha isso. Né? Nos Estados Unidos faz muito exame. Então, você faz muito exame, às vezes não teve benefício. No outro, que faz menos exame, cada 2, 3 anos, teve benefício. Fazer o screening para câncer da próstata. Mas o indivíduo que vai ao médico, aí é diferente. É por demanda própria do indivíduo. Discutir com o médico o benefício de fazer o exame do PSA, eu acho que é legítimo. É legítimo. Ele pode te dar, ele não é um urologista, mas ele pode te dar as razões de fazer ou não fazer. Sim. Se ele falar não e você tiver dúvida, você vem no urologista e discute. O mesmo ponto de vista pode ser diferente. Tanto que andou tendo brigas nos Estados Unidos entre os clínicos e os urologistas com respeito ao screening da próstata. Mas eu acho que como o dado geral deva ser feito, deva ser avaliado. Mesmo porque a próstata não tem só câncer. Tem aumento de próstata, pode dar sintoma urinário, atrapalhar a micção, são coisas incômodas, pode atrapalhar a ereção. Então, acho que tem que ir no médico mesmo. Mesmo clínico geral. Deixa o homem mais leve, né? Discute Marcelo, com ele. Não vou no neurologista porque eu tenho medo. Vou no clínico aí. E um bom clínico é legal porque ele vai discutir com você os especialistas que você precisa procurar. Não só o uro. Aí ele vai te dar o caminho das pedras. Esse aqui está alterado, procure tal médico. Justamente. Esse aqui... Então, acho Muito que bom. é bom ter um médico de confiança. Né? Que seja um clínico ou que seja um urologista. O urologista está tentando, vamos dizer, ter esse papel. Né? Porque como vem ver a próstata, então o urologista está tentando ter esse papel. A gente manda sempre para o clínico, para o cardio também, para ver a parte. Né? A gente sabe que a aterosclerose está associada à disfunção na ereção. Aí o indivíduo que vem com problema na ereção para a gente, quantos e quantos a gente manda, a coronária dele está entupida. Antes de tratar a ereção, ele ganha um stent ou ganha uma cirurgia cardíaca, o coração estava todo entupido, o cara numa bomba relógio ia morrer. Por causa de uma ereção que estava com problema. Então, o ser humano está integrado. Sim. Ele não é um sintoma. E às vezes esse sintoma é a ponta de um iceberg. A disfunção erétil é exatamente a ponta de um iceberg, às vezes. Às vezes de uma depressão, de um quadro neurológico. Né? Às vezes de um quadro hormonal já é mais raro, baixa de testosterona é muito baixa, né? E às vezes começa a dar problemas na ereção. Né? Ou mesmo problema cardiovascular. Então, né, tem sim que ver a parte global, a parte médica no geral. Muito bem, gente. Recado super dado, hein? Não tem mais desculpa. Compartilha esse programa com todo mundo que vai dar tudo certo. Infelizmente, a gente está acabando o tempo. Seri, quero agradecer novamente pela participação, aí sempre muito ativo. Doutor, uma honra. E eu quero agradecer também, olha, todo mundo falando dos casos que passaram, isso é muito legal, que é bom falar também, de repente alguém lê e se identifica. O Edivaldo, parabéns a todos os envolvidos nessa live. Que fique bem claro, o homem tem que fazer os exames, não deixar para amanhã, é coisa séria. E nunca pensar que comigo não acontece, porque acontece. Muito bem, Edivaldo, é isso mesmo. E aí o Valmir Caraça, sempre relutei em fazer o exame. De toque, principalmente. Mas agora eu estou animado. Parabéns pela iniciativa. Eu tenho 59 anos. Já está um pouquinho atrasado, né, Valmir? Mas o importante é que você vá. Tá em tempo. A gente fica muito feliz de ter estimulado você a procurar sua saúde, Valmir. É isso mesmo. Muito obrigada. Yasmin Araújo, um programa muito bom. Amei. Vou levar as dicas para todos os homens da casa. Isso aí, a mulherada sempre incentivando os homens a ir no médico. É isso mesmo, Yasmin. Pessoal, muito obrigada por terem participado. Doutor, mais alguma coisa para falar sobre o assunto? Novamente, muito obrigada.
Sei que o senhor tem bastante coisa para fazer, ajuda muita gente. Agradecer a oportunidade, né, e dizer que Novembro Azul estou aqui, mas os urologistas estão numa brigada de levar essas informações, cada um na sua cidade, né, o país inteiro lutando para trazer os médicos para o consultório, os homens para o consultório médico, porque o que a gente quer ver é um Brasil que a gente quer ver é o homem com saúde. Isso mesmo. Essa seria a mensagem que eu deixaria para os telespectadores. Muito obrigada, viu? É isso, eu que agradeço. Obrigado. É isso aí, gente. E como a gente disse, prevenção é cuidar da saúde em todas as áreas. Comer melhor, fazer exercício e, claro, ir ao médico. Certo? Não perca tempo. É isso aí. Obrigada pela companhia e até a próxima.